Prepare-se para mergulhar nas profundezas do mistério. OceanGate Titan não implodiu apenas por pressão. Existe uma pegadinha que desafia todas as expectativas. Já segue o canal e deixa seu like. Em 18 de junho de 2023, ocorreu um evento trágico no qual o submersível oceânico chamado Titan sofreu uma implosão durante uma expedição aos destroços do Titanic. Esse incidente resultou na perda de todas as 5 pessoas a bordo, incluindo Stockton Rush, fundador e CEO da OceanGate, uma empresa privada sediada em Washington que oferece submersíveis tripulados para fins turísticos, industriais, de pesquisa e exploração. Vamos agora discutir o fator-chave que pode ter causado essa implosão catastrófica, abordando não apenas a pressão externa. A exploração das profundezas oceânicas apresenta diversos desafios devido às condições rigorosas e extremas encontradas em grandes profundidades. No entanto, o maior desafio é, sem dúvida, a pressão. À medida que nos aprofundamos nos oceanos, a pressão exercida pela coluna de água aumenta de forma significativa. A uma profundidade de 1.000 metros, a pressão alcança mais de 100 vezes a pressão atmosférica. A 3.800 metros, onde ocorreu a implosão de Titã, a pressão atinge mais de 370 vezes a pressão atmosférica. Projetar e construir veículos ou estruturas capazes de suportar essas enormes pressões sem comprometer sua integridade é uma tarefa de engenharia complexa. Em 2018, um grupo profissional da indústria alertou que a abordagem experimental da OceanGate para o projeto do Titan poderia ter consequências catastróficas. Embora muitos especialistas argumentem que uma estrutura esférica para um submersível seria uma opção melhor, devido à curvatura da esfera permitir uma distribuição uniforme da carga de pressão e resultar em uma distribuição de tensão mais equilibrada. No caso do Titan, sua forma alongada e espaço interno maior tornam-no suscetível a concentrações de tensão, fadiga acelerada e cargas de delaminação. No entanto, tem um ponto para apresentar aqui. A forma alongada de um veículo subaquático é frequentemente projetada visando otimizar seu desempenho e funcionalidade em águas profundas. Embora detalhes específicos de projeto e estrutura sejam necessários para avaliar a integridade do Titan em relação à sua forma, em si mesma, a forma alongada não é um fator intrinsecamente limitante para suportar cargas em águas profundas. Na verdade, muitos veículos subaquáticos desenvolvidos para exploração em alto mar possuem formas alongadas para aumentar estabilidade e eficiência hidrodinâmica. No caso do Titan, a utilização de combinações não convencionais de materiais apresentava maiores riscos de segurança, já que esses materiais tendem a enfraquecer ao longo de múltiplos ciclos de pressurização, devido à fadiga. A falha por fadiga ocorre quando o material é submetido a repetidos ciclos de carga e descarga, como acontece com o casco de 5 polegadas de espessura do Titan, que experimenta estresse repetitivo devido à variação da pressão hidrostática durante várias imersões anteriores. A falha por fadiga pode se manifestar gradualmente através do crescimento de microfissuras ou delaminação dentro da estrutura. Essas rachaduras podem se propagar e, eventualmente, resultar em falhas catastróficas se não forem detectadas e corrigidas. No entanto, vamos regressar ao básico. Este incidente poderia ter sido evitado com as escolhas apropriadas de engenharia. A OceanGate promoveu a utilização de fibra de carbono na construção do Titan, combinada com tampas de titânio, como uma opção mais eficiente para a mobilidade, devido à sua leveza em comparação com outros submersíveis de mergulho profundo. Eles também afirmaram que a embarcação foi projetada para suportar mergulhos de até 4.000 metros com uma margem de segurança adequada. No entanto, os compósitos de fibra de carbono podem apresentar diversos problemas, especialmente quando submetidos a altas pressões, como as que o Titan enfrentou. Embora sejam mais fortes e leves que o aço, tornando o submersível naturalmente flutuante, eles também podem ser propensos a falhas repentinas quando submetidos a estresse. Portanto, testes não destrutivos no casco do Titan eram absolutamente necessários para garantir a segurança. Testes ultrassônicos poderiam ajudar a identificar áreas dentro da estrutura onde os compósitos apresentassem rachaduras. A empresa afirmou que sua tecnologia, desenvolvida internamente, utilizava sensores acústicos para detectar o som da fibra de carbono em caso de deterioração do casco, oferecendo uma detecção precoce ao piloto, permitindo tempo suficiente para interromper a descida e retornar à superfície com segurança. No entanto, esse seria o maior erro, pois os sensores acústicos não forneceriam uma avaliação em tempo real da deterioração da fibra de carbono. Além disso, se a orientação da fibra de carbono na própria estrutura estiver desalinhada e não for detectada. O que estou tentando expressar são materiais compostos feitos de fibras de carbono que exibem diferentes características quando submetidos à compressão em comparação com a tração. Observe como as fibras se curvam quando são comprimidas. Isso ocorre devido à natureza anisotrópica das fibras de carbono, o que significa que o material mostra diferentes propriedades mecânicas ou físicas em diferentes direções. O ponto crucial aqui é a orientação das fibras. Quando a carga é aplicada paralelamente às fibras, o composto apresenta maior resistência e rigidez, tornando-o altamente eficiente na resistência às forças que tentam separar o material. No entanto, na direção transversal, ou seja, perpendicular às fibras, as propriedades mecânicas são relativamente mais baixas em comparação com a direção das fibras. Isso ocorre porque a carga não é efetivamente transmitida pelas fibras nessa direção. Em vez disso, é a matriz do material que principalmente suporta a carga, geralmente sendo menos rígida e mais fraca do que as fibras de carbono. Observe como as fibras estão alinhadas na casca do submarino neste vídeo da OceanGate.
A fibra de carbono é enrolada ao longo da circunferência da casca. Conforme mencionado anteriormente, a capacidade de carga da fibra é baixa na direção transversal, então qualquer desalinhamento na fibra pode facilmente iniciar a deformação quando exposta a uma pressão extrema ou fadiga. Para ter uma compreensão melhor, vamos considerar um modelo extremamente simples do casco de um submarino. Se considerarmos apenas a estrutura externa feita de fibra de carbono, a pressão hidrostática exercida sobre essa estrutura pode causar deformações nas áreas onde as fibras são mais frágeis ou estão desalinhadas. No entanto, a pressão sozinha não seria capaz de provocar a implosão do projétil. Isso acontece porque a deformação da estrutura em qualquer lado causaria tensões nas camadas de fibra. Podemos visualizar isso de forma ampliada, onde uma fibra experimentaria tensão na parte inferior quando uma força é aplicada no topo. As fibras de carbono são muito boas em resistir a forças de tração ao longo da direção das fibras. No entanto, essa mesma deformação também pode causar um aumento na pressão dentro da própria estrutura, o que pode resultar em um aumento das tensões ao longo da circunferência da estrutura. Essas tensões têm natureza tanto de tração quanto de compressão. Embora as fibras de carbono possam lidar eficientemente com o estresse de tração, o estresse radial, que é de natureza compressiva, é máximo na camada mais interna e pode deformar a fibra, acelerando assim o colapso da estrutura de forma agressiva. Tudo isso ocorre em apenas 1 milissegundo. Essa pode ser uma das razões mais prováveis para o colapso do Titã. Portanto, testes não destrutivos eram absolutamente necessários, o que a empresa negligenciou. A OceanGate também foi alertada de que a falta de revisão por terceiros da embarcação durante o desenvolvimento poderia acarretar problemas de segurança catastróficos. Além disso, existe outro fator que aumenta a incerteza ao lidar com a fibra de carbono. O processo de design de engenharia de qualquer produto geralmente começa com modelagem. No entanto, o comportamento anisotrópico dos compósitos de fibra de carbono adiciona complexidade ao processo de modelagem, uma vez que as propriedades do material precisam ser corretamente definidas e representadas no modelo. Além disso, os compósitos de fibra de carbono podem ter variações na orientação das fibras, na distribuição da resina e em defeitos de fabricação. Essas variações podem ser difíceis de capturar com precisão em modelos computacionais. Não é que a administração desconhecesse esses problemas. David Lochid, ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, afirmou em um processo de 2018 que os testes e certificações da empresa eram insuficientes e exporiam os passageiros a um perigo extremo em um submersível experimental. Em janeiro de 2020, em uma entrevista ao GeekWire, Rasch admitiu que o casco do Titã apresentava sinais de fadiga cíclica. Como resultado, a classificação de profundidade do casco foi reduzida para 3.000 metros. Entretanto, durante 2020 e 2021, o casco do Titã foi reparado ou reconstruído por 2 empresas do estado de Washington. O fato de toda a embarcação ser controlada por um controle de videogame levanta sérias preocupações quanto à confiabilidade da embarcação. Qualquer atraso ou mau funcionamento na comunicação ou nos sinais de controle entre o operador e os atuadores ou propulsores do submersível pode resultar em movimentos não intencionais ou perda de controle, comprometendo potencialmente a segurança da missão. O oceano profundo continua sendo um ambiente desafiador de compreender e explorar, e adentrar nesse território está sempre associado a riscos elevados. Às vezes, decisões erradas de engenharia podem ter consequências fatais. A fibra de carbono pode ser uma escolha adequada para explorações em alto mar? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários.